Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Use o app para gerenciar sua conta. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Eu queria começar calmo o programa, tranquilo o programa. Viemos num fim de semana aquartelado, porque eu estava com a família, e já chego aqui me irritando. Porque de novo vem o nosso querido amigo Ivan Pacheco, meu médico, as pessoas mais queridas que nós temos, com a teoria da conspiração. O que a China fez? Não. Isso é sacanagem. Comigo. Eu não disse que a China fez. Quem é que fez, então? Não, nós estávamos conversando antes de começar o programa aqui sobre a lista... Você já deu o rolo lá foi o Carlos, né, Bolsonaro, que postou... Foi o Eduardo, não foi o Eduardo Bolsonaro. Então, ele, quando fala os Bolsonaro, ele nem olha pra gente. Então, primeiro... Quem tá aí, não veio? Primeiro eu vou dizer assim, o deputado Zucco. É um vírus chinês, não tem problema nele. Eu digo, é um vírus chinês. Tu olhou os olhinhos do vírus? Não veio de outro país. Tu nunca viu um vírus na tua vida? Tu nunca viu um vírus na tua vida? Mas ninguém viu um vírus na vida. Como ninguém viu? Não, olha só. Os infectologistas não, vão pro todos. Microscópio eletrônico e enxergam. Nem todos. Nem todos. O que eu estava dizendo antes de começar o programa, eu estava comentando que manipulação genética já é uma realidade. Claro. Manipulação genética, inclusive de vírus. Claro. E que o mundo corre o risco iminente de um dia ter uma guerra biológica. É isso que eu estava dizendo. Teve. O que eu disse? Eu não Só que afirmo todos os tratados internacionais impedem a guerra biológica e a guerra química. É crime de guerra. Eu sei que é. Existe uma corte internacional, inclusive, para isso, né? Que julga crimes de guerra. Paulo Sérgio, a imbecilidade humana não tem limites. Tu pode ter certeza disso. E manipulação genética é uma realidade. É isso que eu estava falando. Tanto que, qual é o exemplo que eu citei? Na lista de controle de dopagem da UADA, Agência Mundial de Controle de Dopagem, tem um item lá que diz que manipulação genética é considerado doping. Por que eles colocam isso? Porque é uma realidade. O esporte já vive isso. Sim. Manipulação genética já existe. Todos nós acompanhamos isso. Pois é. Então, o que eu estava dizendo é que até é possível... Até questão de gênero, né? De transformação de atletas, né? Mas o que eu falo, na verdade... A coisa da mulher com tratamento de homem. Não, e a gente estava comentando até na questão, né, bélica aqui da guerra biológica, se a gente for levantar para essa linha. Não, é assustador, né? Mas o que eu falo é assim, é que já é possível pegar o gene de uma célula e modificar esse gene. É isso. Tu vai lá e... Mas tu achas que a China fez isso? Eu não posso afirmar com certeza, não vou dizer a China fez propositalmente, né? Mas eu estou dizendo que é possível. Acho que os Estados Unidos já não teria reagido violentamente contra isso? Acho que sim. Pois é. Acho que sim. Então afasta qualquer possibilidade. Aliás, isso é meio relativo, porque na verdade, assim, eu tenho uma convicção de que a China está comprando o mundo aos poucos, devagarinho. Vou dar um exemplo. Dinheiro. Com dinheiro. A China sempre foi agredida. A China nunca foi bélica. A China sempre foi invadida pelo Japão. O Japão, um paísinho desse tamanho, invadiu a China, fizeram acontecer dentro da China. Uhum. A China ela nunca foi agressora de ninguém. Ela sempre foi agredida. As muralhas foram construídas para defesa. A China sempre foi um povo pacífico. Não, eu sei. Mas isso também tem um outro lado. Por exemplo, a China não precisa declarar uma guerra hoje para fazer um estrago no mundo, ou sei lá, para dominar algumas coisas. A China, se quiser, no estalo de dedos hoje, quebra o Brasil. Não tem poder econômico, mas quebra os Estados Unidos. A maior reserva de dólares do mundo está na China. Então, mas é isso que eu estou dizendo, não precisa ser guerra bélica hoje. Né? Pode ser de ela vai comprar tudo que tiver à disposição. Eu particularmente não confio num partido que matou 60 milhões de pessoas de fome. Agora que alimenta 1 bilhão e 400 milhões, tu acredita? Nem sei se alimenta totalmente, porque
Já fosse a China? As pessoas têm que comprar, comer morcego. Tu fosse a China? Não fui a China. Por culinária, opção, isso até e é caríssimo esses animais lá. Mas eles começaram porque estavam passando fome. Sim, começaram, sim, virou culinária. Nós tínhamos aqui um dono de cartório em Portugal que fazia gato. Era o prato principal da casa dele, era gato. Ele criava os gatos. Mas a China começou a comer morcego por fome, no tempo do mal. Sim. Sim. Bom, hoje, se tu vai à China, eu fui 3 vezes à China, é um outro país. Convenhamos. É um outro país. É que nem passear em Havana, né? É um outro país, né? O turista... Não é que nem passear em Havana. Não é que nem passear em Havana. Paulo Sérgio, na China ainda morre gente. Ainda morre gente olha de as fome cidades da China, cidade de 11 milhões, é fichinha, cidades lindas, maravilhosas, os mais lindos automóveis, mais lindos prédios. Eu nunca vi tanta grua na minha vida quanto vi em Xangai. É uma loucura aquilo lá. Sim. E o povo bombando, trabalhando, trabalhando. Eu tenho vontade de conhecer a China. O que eu quero dizer é que ainda morre gente de fome na China. Mas bom, morre de gente de fome nos Estados Unidos. Não. Morre de gente no Brasil. Na África também. Onde eu vi mais pobres, em frente à prefeitura, o César Pacheco, teu colega, estava comigo, o Idenir Sequim estava comigo, em frente à Praça de São Francisco, na Califórnia. Aquilo lá, a praça na frente do palácio do prefeito, lotado de mendigos. Numa democracia sim, né? Numa democracia pode, tá bom. Então tá. Não. Começamos bem, né? Começamos. Eu sabia que olha, eu achei que não ia me irritar hoje. Bom, boa noite. Mas eu vi, desculpa, tu veio me irritar. Eu vi a fim de te provocar. Eles já estavam comentando antes aqui. Então em paz. Bom, quero agradecer mais uma vez o convite, Paulo Sérgio, meu amigo João Carlos Dalac, nosso presidente da Supetro, meu amigo Ivan Pacheco, que veio provocar o Paulo Sérgio, a todos que estão nos assistindo. O homem é masculino, é do Supetro. Sim. Mas já começo... Estava botando no feminino também? Já começo falando uma pauta e me posicionando da importância da gente vislumbrar cada caso, cada cidade. Estava participando junto com o nosso presidente João Carlos agora, de uma reunião, onde estava ali FEComércio, Supetro, LIDE, Farsul, e da importância que nós temos que tratar dos assuntos referentes, sim, à economia, ao emprego formal, aos autônomos que estão perdendo o emprego, Paulo Sérgio. Então, a gente vê muita hipocrisia e aquele politicamente correto. Não, mas quem fala em economia não valoriza a vida. Isso é mentira, isso é maldade. É importante salientar que o senhor que está com comida dentro de casa, dentro da geladeira, logicamente tem outra visão de quem está perdendo o emprego sem condições de sustento da família. Então, a questão econômica também envolve um saneamento econômico no sentido de sanidade mental, né? Aquela questão também humanitária e social. Então, eu venho aqui também já começar a falar com todos os senhores e senhoras que sim, vamos conversar um pouco sobre economia, sobre segurança, como, por exemplo, agora soltaram vários e vários presos aí, não seguindo o CNJ, Paulo Sérgio. É importante salientar, o CNJ falou que era para tratar de forma particular alguns casos, tivemos casos tristes aqui, especificamente com um ou outro defensor, mas eu quero deixar também a minha pauta de que nós temos que sim flexibilizar esse isolamento em cidades onde não tem problema. O preso que está no presídio, ele está confinado? Está confinado. Está confinado. Ele tem alimentação? Tem alimentação. Ele tem tratamento médico? Tem tratamento médico. Ele tem remédios? Tem remédios. Tem remédio, tem tudo. Aí tu tira para ele não ter nada? Não, é que na verdade é o seguinte, quando eles saírem, quando eles forem para casa, eles vão ficar em isolamento. Então, olhem hoje, já o noticiário, hoje já teve um preso, que é o famoso retrabalho, onde nossos policiais militares, policiais civis, vão lá e prende o cara, presidente, e o cara é solto. Maravilha. Então, mais uma vez, um retrabalho que quem paga é a nossa segurança pública. Meu caro João Carlos Dalacqua, nosso presidente do Supetro. Do Supetro. Boa noite a todos. Não, eu várias vezes já falei da Supetro. Da Supetro, mas ele é corrigido. Como ele corrige, ele é corrigido às vezes. Eu me corrijo também. Eu fui pesquisar porque eu falava do Covid. Mas por que falam a Covid? Aí eu fui pesquisar. O vírus é o coronavírus. A Covid é uma doença, doença. Por isso que tem... E pouca gente sabe disso. Outro dia tinha médico aqui que não sabia que era por isso, né?
falando o Covid. Mas, Paulo, é muito bom Mas a gente começar, aprende tudo. já começar assim, alto nível esse nosso Como em debate. alto nível? O cara vem com guerra biológica. Não, alta tensão, vamos botar assim, então não é nível, vamos botar Alta tensão. alta tensão. Doutor Ivan, Tenente Coronel Zu. brutal contra a China. Mas de tudo isso, eu também não tive a oportunidade de ir à China até hoje, mas a palavra para mim, que o doutor Ivan falou, para mim é assustador. Estamos numa situação assustadora. Tenente Coronel, a gente participou efetivamente à tarde de uma videoconferência com vários deputados, várias entidades, e o pleito é esse, ou seja, nós temos que ter serenidade nesse momento. Não podemos criar uma histeria coletiva, não é possível que a gente não vai ser inteligente de achar caminhos para isso. Nós temos, em modelo raso, o paciente com coronavírus precisa de... Como é que é? Respirador, quando é identificado. Mas o pequeno empresário, o autônomo, ele já precisa desse respirador agora. Ele não dá para ele ficar esperando essa sentença. Ele já está com esses sintomas. Ele já está no UTI. Ele já está no UTI. E o que nós vamos fazer para esse sentido? Então, nós precisamos ter serenidade. A gente tem várias palavras assim que os coaching gostam de trabalhar, né? Que é comprometimento, que é empatia, que é resiliência, tudo isso. Isso é importante, é bacana, mas nós precisamos tomar medidas práticas. E a gente está com tanta informação que desinforma. O empresário e o pequeno cidadão, ele toma N decisões do dia a dia, isso que faz a nossa economia andar. Agora me explica por que um supermercado pode estar atolado de gente, vendendo aparelho de ar-condicionado, o que é que tem lá dentro, e eu não posso, nos postos de gasolina, abrir uma loja de conveniência sem consumo interno aos domingos para atender o mercado de vizinhança. Então, coisas que a gente tem que evoluir, eu não estou criticando ninguém. Não, a ideia não é crítica. Eu acho que o supermercado tem que estar aberto. E nem os governadores, nem ninguém. É só normatizar. Isso. Normatiza. X funcionários por metro quadrado, X clientes por metro quadrado e vão abrir tudo. Perfeito, perfeito. Não é que o supermercado qual é a regra que a gente tem? Se é para usar máscara, a gente já está usando todas as regras da saúde que nos preconizam, que é higiene, que é distanciamento, tudo isso. Então, nos deem qual é o norte que a gente vai seguir. É máscara, vamos usar máscara, não tem problema nenhum, a gente participa disso. Mas vamos desafogar esse sistema. Tu aderisse então ao Bolsonaro? Não, o Bolsonaro, geralmente, ele está certo no mérito e com dificuldades na forma. Entendeu? É uma coisa que a gente vai conviver com isso, pelo que eu estou entendendo, um bom tempo. Ele pensa as coisas certas e diz de forma errada. Entendeu? É difícil estabelecer o parâmetro. Mas tem vários exemplos para um lado e vários exemplos para o outro. Por que a gente não pode achar uma caneta Bic fosse tão pesada? É pesado. Porque a caneta dele é pesada. É pesado. Eu me lembrei que é uma caneta Bic que ele usa. Mas, presidente João Carlos, vamos ser práticos. Nós temos uma sociedade onde essa pirâmide, 90% são pobres. Claro. E a gente não tem a noção de que o empregador... Então, eu acho, de certa forma, uma irresponsabilidade a gente não escutar com cautela FEComércio, FARSul, Federasul. Eles são os empregadores. Então, eu tentei propor, e a gente está tentando, Paulo Sérgio, ainda sensibilizar no tocante à suspensão da cobrança de IPVA, a não cobrança dos caminhoneiros por parte ali dos pedágios que a EGR administra. A EGR poderia... PTU aqui de Porto Alegre, acho que até tem uma... Então, no Rio Grande do Sul, a questão de ICMS. Então, eu vejo imputarem responsabilidade muito ao governo federal, e ele é responsável, né? Liderar, compartilhar as responsabilidades, mas aqui também a gente tem que apertar o cinto. Então, o IPVA era uma forma também de passar para a sociedade, sei que vários já pagaram, tem a questão de ICMS, tem a questão da flexibilização que eu falo, Paulo Sérgio, como é que tu vai comparar Iputinga, que não tem um caso, não existe um caso suspeito? Quanto perdeu o governo do estado de ICMS nesse mês de março em relação ao ano passado? 30%. Eu posso dar um exemplo. 30%. O nosso setor representa 20% praticamente da arrecadação. E nós estamos na estrada com 40% e nas cidades urbanas, centros urbanos, com 70% de queda. Isso vai dar direto na arrecadação do Estado. Essa equação não vai fechar. É falência na veia. Mas o que a gente, deputado, assim, a gente não quer dizer que os gestores estão errados e estão tomando medidas erradas. Não é nada disso. Eu acho que a dificuldade é ter um horizonte para todo mundo. Então, eu tenho certeza que nenhum... São decisões com um peso e duas medidas. Sim. Isso dá para dizer.
Ninguém está fazendo qualquer coisa mal intencionado. Com certeza. Quem está protegendo a vida não está fazendo mal intencionado, mas está causando, está levando para um futuro que está aqui diante dos nossos olhos a uma falência generalizada. Não tenha dúvida. Vai ter empresas aí pedindo recuperação judicial, vai ter autônomo quebrado, pessoa física quebrada, pequenos, Mas eu vi médios. uma colocação, doutor Ivan, até o senhor pode ajudar, que ontem o secretário executivo do Ministério da Saúde, né, o Gabardo, que foi secretário de saúde aqui também, no governo anterior, e ele salientou, ele citou exemplo, não foi crítica, mas citou exemplo do Rio Grande do Sul. Tu imagina um município que nós não temos casos específicos, claro. Não temos caso ainda diagnosticado. Tu segurar agora todo o comércio, ele não vai ter fôlego, não vai ter como manter isso por muito tempo. Então, o que ele falou? Bom, vamos dividir, fazer uma forma de dividir lá o comércio, caberiam 50, coloca 15, Paulo Sérgio, naquele estabelecimento, mantém-se a distância de isolamento, as medidas de profilaxia vão ser, os idosos, né, o grupo de risco fica em casa. Agora, como é que tu vai tratar Iputinga, como tu trata Porto Alegre? Não é a mesma coisa. É preferível a pessoa andar na rua da praia ou estar dentro do shopping, do ponto de vista sanitário? Na rua da praia. Do ponto de vista sanitário, é preferível estar na rua da praia do que estar no shopping. É porque o shopping é fechado, ar-condicionado, não sei, doutor. O senhor que pode... A limpeza da rua da praia é melhor que do shopping. Mas não se trata da limpeza. Eu acho que já a limpeza do ambiente, do todo. É do todo. É mais fácil estar na Voluntários da Pátria ou estar dentro do shopping. Eu acho que na Voluntários da Pátria. Então tá, então vai para lá. Vai lá, a Cracolândia está lá, está esperando. Para aí, convenhamos. O shopping tem que deixar as pessoas entrar, 2 portas de entrada, controla o número de pessoas que vão entrar no shopping, abre as lojas. Mas não é isso. Com metro quadrado de ocupação, tanto para funcionário como para coisa. Mas o raciocínio é mesmo, Paulo. Extremamente limpo. Mas é só limitar a quantidade também, só limitar. Até porque se haja um distanciamento... Mas se tu vai na Rua da Praia, tu não tem... Porque hoje os supermercados não se limitam. Pelo que eu vejo ali, não tem limite. Eu tenho um amigo, né, um senhor que... Os supermercados fazem por conta própria. O senhor que tem lá... Passaram a fazer, né? Eu vou falar, o GCPEL lá, o dono da GCPEL, ele falou, olha, aqui entram só 50 e vão saindo. Então é isso, deu 50, espera alguém sair para outro entrar. Então é importante, eu acho que dá para ser feito isso. E não está sendo feito em vários supermercados. É essa falta de coordenação, e assim, realmente pegou todo mundo sem um protocolo prévio, né? Então, as medidas foram sendo tomadas de alguma maneira na emergência. O que a gente está pregando agora é que vamos escutar o outro lado, vamos tirar o torniquete um pouquinho para a gente não morrer antes da coisa. Então, tem várias coisas que o governo federal tomou de medidas que eu acho que é importante, que ainda não chegou na ponta, que tem todo esse processo operacional, que vai flexibilizar um pouquinho das questões das demissões, né? Evitar um pouquinho demissões. Mas é um outro ponto que a gente já tem que trabalhar desde agora. Nós temos que, na sequência disso, criar mecanismos de incentivar as contratações. E para isso vem necessidade de reforma trabalhista, várias coisas, porque o desemprego ele vai ser inevitável. Por mais que a gente postergue férias, faça tudo que for coisa necessária, tudo tem um limite. Tudo tem um limite. As coisas não se sustentam numa sequência muito longa. Esse panorama que a gente precisa ter. Isso é uma coisa importante, Dalacqua, que tu falou. Vamos ouvir o outro lado, porque eu disse até no nosso grupo, um dia eu escrevi lá, eu acho que a ciência foi sufocada pelas mídias sociais e por parte da grande mídia mundial. A ciência não está sendo ouvida. Claro que muitas decisões estão sendo tomadas no campo político. Já vou chegar no final do meu raciocínio. Por quê? Tem vários epidemiologistas no mundo, e a gente pode ver vários depoimentos, que eles não concordam com o isolamento horizontal. E eles estudando as outras epidemias, e essa epidemia do coronavírus é muito semelhante a todas as epidemias que atacam o sistema respiratório. Ela é muito semelhante. O que acontece? O coronavírus é um vírus, entre aspas, essa cepa do coronavírus é nova. Então, o pessoal, no início, não soube como manejar ela, mas ao longo desses 5 meses, 4 meses, se viu que ela tem um comportamento muito semelhante às outras, exceto pela facilidade na transmissão. Mas na letalidade, nos sintomas, ela é muito semelhante a todos os outros, influenza e tal. Só que assim,
se tomou um rumo para um lado que ninguém mais quer ouvir o outro. Eu não entendo como é que as pessoas, e às vezes pessoas esclarecidas, compram essa ideia e não aceitam nem debater. Meu Deus do céu. Então, assim, ó, tem gente afirmando que todas as medidas de confinamento que estão sendo tomadas aqui é o único meio. Não é o único meio. Não é. Agora, se está certo ou não, é outro debate. Agora, não é o único meio. A gente pode fazer um confinamento vertical, horizontal. Então, assim, ó, existem dois lados da moeda. Mas tem gente que não aceita debater. Tem gente que está cega. Na imprensa, exatamente. Está cega. Vá para casa. Então, assim, não saia de casa. Não vá para casa. Assim, toda hora esse negócio. Tipo, é impressionante isso. É o que eu disse no outro dia aqui. Virou ideologia. Olha, eu vi o negócio. Fechar praia. Pois é. Fechar praia. A praia é uma questão federal. É terreno de marinha. E qual é o problema de estar na areia, na beira da praia? Outra qual coisa, é o problema? É evitar aglomeração em qualquer lugar. Se está o cara sozinho na praia, vai lá o cara com o megafone, saia, te recolha, vá para casa. Não, mas que é isso? Outra coisa, as pessoas dizem, agora ninguém pode ir no parque dar uma corridinha, uma caminhada. Não existe dado científico que diga que não possa dar uma caminhada no parque. Que eu falei no nosso grupo lá. A contaminação é uma equação entre proximidade e tempo de exposição. Então, se vem uma pessoa caminhando contrária à minha direção e passar por mim por 2 segundos em ambiente aberto, onde é arejado, pelo amor de Deus, não vai contaminar ninguém. Tem um dos artigos que eu li agora... Sabe por que as pessoas estão se escondendo? Não é do coronavírus. Tem um amigo nosso, Ricardo Alfonsin, ele mora na frente do Parcão. Ele desce o Parcão, vai lá pro violinho para ninguém enxergar ele. Olha, esse cara não tem casa. Olha, ele está lá, ele está no parque. Ele não pode estar no parque. Estão com medo, ele não está com medo do coronavírus. Ele está com medo da corneta. Paulo, vocês observaram o que está acontecendo, até o que um médico aí de uma emissora comentou, a questão da ansiedade, desta bolha que a gente vive, todo mundo só fala nisso, e a sensação de terror que estão passando, a sensação de mal-estar, é como o Paulo comentou, e o doutor agora já foi explicado mais de uma vez, que num ambiente arejado, aberto, onde o distanciamento seja enorme, é o exemplo que tu citaste ali numa praça, de repente tem ali um cara tá fazendo uma atividade física, porque isso aí é salutar, melhor do que ficar confinado. Inclusive. Nesse sentido, ainda existe aquela questão apelativa, o cara já xinga, já ofende, já fala, tu não tá respeitando. É o que a gente comenta, legal, né? Ainda mostram imagens assim da pessoa dentro de casa, jogando bola com o filho dentro de casa. Bacana isso. Bacana. Dentro de casa. Não mostra ninguém no parque fazendo exercício. No parque, exercício. Nada, porque é politicamente correto estar no parque. Exatamente. O exercício. Na praia, então. Posso aparecer. Boa, agora tem prefeito cercando a sua cidade. O exercício, a ciência já provou mais de uma vez. É doença. O exercício melhora o sistema imunológico. Praticar exercício diminui a contaminação. Mas as pessoas não querem admitir isso. Isso é uma coisa que chega em... Mas o problema é da imprensa também, né, doutor? Foi o que eu disse. A imprensa, ela... Eu digo, e o Facebook também, a gente até vê a quantidade de fake news, a quantidade de mentira, a quantidade de maldade, e principalmente o politicamente correto, porque na minha visão, é uma irresponsabilidade, muitas vezes, chegar e imputar aquele pai de família que quer fazer uma atividade com seu filho externa e chamar... E não, o cara não valoriza a vida, o cara está se expondo a criança. Peraí, vamos ter calma. Vamos ter calma que isso aí não vai demorar 1 semana, 2 semanas. Isso vai demorar alguns meses, na minha visão. E já que todo mundo fala guerra contra o Covid... Bom, então vamos falar um pouco sobre guerra. A guerra, tu tem que ver... A Covid, a guerra, são várias frentes. Se tu fechar só uma frente no tocante à saúde e deixar descoberto a questão da economia, a questão da segurança, tu vai também sucumbir para os outros lados. Claro. Então é importante a gente avaliar, sim, a questão dos empregos, dos salários, da condição mínima de sobrevivência, a questão da segurança pública. Pode ter certeza que se começarem... porque é só no Brasil que está acontecendo isso. Não, mas o outro país estão liberando. Vê se é dessa forma. Vê se um cara com condenação, com crime, com uma condenação de crime qualificado, condenação até 2076, Paulo Sérgio. Como é que tu vai soltar um traficante aí conhecido como Minhoca, um cara que é um chefe de quadrilha? A sorte que ele não foi solto, porque já tinha outros crimes, né? E aí ele ficou. Mas foi solicitado para ele. Sem contar, não sei se vocês viram hoje, a OAB, inclusive, está afastando advogados, na minha visão, criminosos,
que estão pegando laudos falsos. O Cremers identificando os médicos que deram, se é que são médicos, se não são frios laudos. Então tudo isso aí... Mas vamos falar em coisa boa agora? Vamos falar em coisa boa. Tem coisas maravilhosas acontecendo. Eu já estou sinceramente com água na boca. A tradicional grife de chocolates finos Copenhague. Todos vocês conhecem bem a Copenhague. Tem chocolates mais finos que a Copenhague? É um espetáculo. Pois essa tradicional Copenhague de chocolates finos traz uma Páscoa saborosa e com muitos ovos, viu, o Ivan Pacheco, exageradamente recheados. Então crie histórias inesquecíveis e leve alegria para quem você ama, viu? Para quem você ama, sem sair de casa. Pode encomendar na tua casa, aqueles que são a favor, que saem de casa, que ficam em casa. Presenteie aquele amigo que não abre mão do delicioso chocolate Copenhague. Aí estão os chocolates Copenhague. Lá na Copenhague você vai encontrar uma variedade de ovos, 4 clássicos, o Sulgood, o Cherry Brand, ovos com 60% e 70% de cacau, o língua de gato crocante, lajotinha, melt, deluxe, inhabenta. E tem muito mais para alegar a sua Páscoa. Você deve pedir agora, neste momento, e vai ganhar, pode anotar aí, Estou anotando aqui. 30% de desconto. 30%. Se ligar agora. 30% nessa Páscoa. Pode anotar mais aí, o deputado Zucco. O frete é grátis. 30% de desconto, frete grátis. Entrega na capital, Porto Alegre, e toda a grande Porto Alegre. Você pode pedir pelo telefone, o mesmo WhatsApp, claro, só tirando o 9 da frente, pelo número que está aí na sua tela, está aí no seu vídeo. O 98-518-2786. Eu estou com água na boca. Copenhague. Nossa. Qual é o chocolate? Nós estamos com água na boca. Hein? Oh, maravilha, hein? Que espetáculo. Época de Páscoa. Vai encomendar para quem tu amas? Mas tem bastante gente. Na minha casa tem bastante gente lá. Que tu amas? Que eu amo muito. Bom, então, olha aí. Agora, e o amigo que tu ama? O amigo que eu amo? Vai mandar também? Esse amigo a gente manda. E sabe que combina muito bem chocolate com vinho, né? Uma degustação de chocolate com vinho. Então é espetacular. Maravilha. Para mudar um hábito, ouça este recado da nossa Unimed. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olha aí, viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. Ela deu uma ré aí para chegar em casa, né? Que maravilha, mas estava se exercitando e foi para a rua. Foi lá, se exercitou e voltou. E vamos agora às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Desde 2018, o Cremers está mais ágil e moderno, está mais próximo dos médicos, inovando na prestação de serviços, capacitação e representatividade, assumindo posição importante no debate dos grandes temas da saúde. Mais do que regulamentar e fiscalizar o exercício profissional, o Cremers renova para defender a boa medicina e a saúde de qualidade. Cremers, em ação pela saúde. Já que falaram em vinhos, né? A Vinhos do Mundo está atendendo pelo WhatsApp também, o telefone, o fixo, para que você garanta seus vinhos sem sair de casa. Nas compras acima de R$200, a entrega é absolutamente grátis. Ela é programada em até 24 horas. Para a cidade de Porto Alegre, você tem então esta entrega grátis. Confira as ofertas da semana em www.vinhosdomundo.com.br/promoções e aproveite. Atenção, cooperado Unicred. Lembre-se de declarar o seu imposto de renda. Para pessoas físicas, o informe de rendimento está disponível no aplicativo Unicred Mobile e também no Internet Bank. Aos cooperados pessoa jurídica, o informe de rendimento está disponível no Internet Bank. Ao declarar o seu imposto de renda, indique o número 136 e receba a restituição com a Unicred. Dúvidas?
Nosso atendimento personalizado está disponível para você também na central de relacionamento, no seu app Unicred Mobile. Esta é a Unicred. E vamos agora ao nosso próximo quadro, que será anunciado pelo nosso médico, Ivan Pacheco. O quadro de saúde do Dr. Gilberto Schwartzman. Olá, Paulo Sérgio. Nossa ação Amor ao Próximo entregou quase 2.000 cestas básicas nos últimos 3 dias nas áreas mais pobres de Porto Alegre, na Restinga, Morro da Cruz, Morro Santana, Vila Bom Jesus, Ilha dos Marinheiros. E eu pediria muito que as pessoas continuassem ajudando, porque ainda não chegou o dinheiro que o governo prometeu às pessoas mais carentes. Continuem apoiando esse movimento através do WhatsApp 981516848. Muito obrigado por tudo. Belo gesto, hein, doutor Gilberto Schwartzman? Que beleza essa ideia dele. E ele vai continuar. Ele é persistente, o doutor Gilberto Schwartzman, e parabéns pela iniciativa. Então nós estamos falando do fica em casa, sai de casa. Não é que a gente seja contra as medidas tomadas pelas autoridades. Eu, por exemplo, na minha posição, eu quero equilíbrio. Eu quero equilíbrio. Exatamente. Eu quero as pessoas com chance também de sobreviver economicamente, que não dependam de R$600 do governo, que possam ganhar o seu ganha-pão como sempre ganharam. Então, receber orientação adequada para que possam ganhar o seu pão e estar protegendo a sua saúde. É isso, é só buscar isso. É pedir demais isso? Eu acho, Paulo, que tirando algumas outras questões assim que são meio polêmicas, né? As decisões foram muito políticas, obviamente, e eu não sei se eu fosse um gestor não ia tomar uma atitude muito parecida com a preocupação da sobrecarga do sistema de saúde. Isso é óbvio que tem que ter essa preocupação, né? Agora, sim, também existe, e já foi falado milhares de vezes, inclusive aqui no programa, com alguns outros colegas que vieram aqui, que existe a imunização natural de uma doença que é de baixa letalidade para 90% da população, né? O ex-ministro Osmar Terra, inclusive, falou isso nacionalmente, né? A gente fazendo confinamento... Tu acha que ele pode voltar a ser ministro desse rolo todo, hein? Olha, é possível, né? Eu não sei até que ponto, mas é possível. Eu acho que ele está fazendo campanha para isso. Quem está fazendo campanha? Ele? Mas de qualquer forma, não é essa questão que eu quero falar. Eu acho que a gente está perdendo também uma chance, e outros países mostraram que a imunização natural, ela é benéfica. Vou dizer de novo, e isso não fui eu que inventei, isso muitas autoridades médicas mundiais estão falando. É uma doença de baixa letalidade para a maior parte da população. Então, não sei se... eu acho que esse confinamento é uma coisa muito radical, sem necessidade. Agora, tem gente que está adorando. Tem um amigo claro. que ele anotou todos os filmes, ele viu 321 filmes. Para quem tem todos salário garantido, Paulo, tá maravilhoso. eu não aguento mais, eu tive que ser de vários grupos de WhatsApp, eu não aguento mais esse pessoal em casa, deixei só os que são essenciais aqui, que vão me trazer algum conteúdo. Pampa Debates, por exemplo. Pampa Debates, com certeza. Mas não deu mais, ou seja, é tanta pessoal em casa sem ter o que fazer, vão para as redes sociais, e aí aquela divulgação de fake news, aquela coisa toda, aquela necessidade... A necessidade de dar notícia em primeiro lugar, isso intoxica a gente. Eu vou fazer uma crítica a algumas pessoas, inclusive alguns amigos meus também, que andaram no Facebook dizendo, mas tu pensa assim, tu pensa assim. Com alguns dados, tem um outro vírus que mata muito no mundo, que se chama rotavírus, que é por diarreia, né, contaminação de água, que mata em torno de 3 milhões de pessoas por ano, por contaminação de água, por água com cocô. Tem gente lá no meio, na África, Dakar, sei lá onde. Assim. A dengue. Nós temos uma epidemia de dengue aqui no Brasil agora. E no mundo morre aproximadamente uma pessoa a cada 18 segundos de tuberculose. Está lá no site daquela instituição que todo mundo adora, que é a OMS, lá que tem denúncias de corrupção há muito tempo, não é de agora. Mas está lá no site deles. Então, as pessoas nunca se deram
conta disso, nunca deram muita bola porque está muito distante deles. Agora, como o coronavírus é uma doença que pode pegar todo mundo, né? Porque é muito fácil a gente virar os olhos para a doença das diarreias, que ataca um grupo de pessoas que não está no nosso meio aqui. Felizmente não está no nosso meio. Nós tomamos água limpa, né? Nós tomamos água potável. Agora, essas pessoas que morrem por água contaminada, elas não são muito próximas da gente. Então é muito fácil virar a cara para isso. Ninguém nunca falou disso. Por que agora estão falando de coronavírus? Porque estão com medo de pegar coronavírus. É isso, porque agora a doença está batendo na porta deles. Então é uma crítica que eu tenho que fazer. Tu acha que a doença, por ter vindo do exterior, no Brasil, ela é seletiva? Não. Não? É um pouco. No início, sim. É um pouco. Agora se difunde. Até porque veio, né, por meio de viagens, Exatamente. enfim. Aí realmente tem alguma coisa. Mas isso é fato, né, doutor? A gente tem que avaliar, como o próprio presidente do Supetro comentou, essa questão dos restaurantes, dos aplicativos, das faxineiras, do trabalho informal, dos autônomos. Isso são milhões de pessoas que estão sendo afetadas todos os dias. Eu tenho um colega que tem um pequeno restaurante e ele tinha 20 funcionários. 10 já foram. Ele falou assim, Zuca, eu não tenho como sustentar, não tenho essa gordura que muitos têm. No caso, eu tenho uma secretária, né? uma diarista. Eu estou fazendo na raça, estou mantendo ali o salário dela. Mas é uma pessoa também que, se não fosse a nossa ajuda, como é que ia sobreviver? E quantas não estão tendo esse mesmo auxílio, Paulo Sérgio? Então é importante a gente salientar, doutor Ivan, que o coronavírus, nós temos já boas ações aqui de governantes. Agora, o que o Paulo Sérgio comentou é muito importante. É o equilíbrio. Se nós tivermos, e não existe uma fórmula do bolo para cidades específicas, não pode, mais uma vez, comparar Porto Alegre com uma cidade, São Lourenço, Jaguarão, umas cidades que não tem casos de suspeita. Jaguari. Ainda. Então, como é que tu vai... Jaguari, por exemplo... Aí falar, não, Zuco, mas já devem ter alguns casos lá que não foram... Bom, mais uma vez, vamos priorizar o grupo de risco, vamos manter o isolamento social, vamos diminuir o fluxo de aglomerações, mas fora isso, não se sustenta. Importante dizer que não se sustenta. Mas eu vou trazer uma realidade que acontece, por exemplo, no nosso segmento. Nosso segmento é regrado pelo horário da ANP, quem define se a gente vai ficar aberto ou não, o horário é a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, não o Estado. Então nós somos, por categoria, considerados serviço de utilidade pública, somos obrigados a ficar abertos das 7 da manhã às 7 da noite, segundas a sábados. A nossa equipe está lá exposta todo dia. O que a gente fez? Ok, vamos fazer turnos 12/36, tu diminui a frequência, ele vem um dia sim, no outro dia não vem. Vamos fazer toda a higienização recomendada, mas a turma está lá. Então, eu tenho que estar todo dia no posto para levar essa mensagem de otimismo e que, assim, porque eles não são os privilegiados como outros. Mas não adianta estar lá se não tem gente. As coisas não estão rodando. Então, é uma coisa muito difícil de passar para eles essa situação. Mas, no meu entender, assim, era tão difícil as previsões de tudo isso, que os agentes tomaram as decisões rápidas, de alguma maneira, e que nós vamos ganhar nessa sequência, dentro dessa perda toda que estamos tendo, a gente vai ganhar porque alguns hábitos serão incorporados. Alguns hábitos de higiene, lavar a mão, tudo isso vai ser incorporado, na sequência vai nos trazer isso. Mas o momento... Como o cinto de segurança para incorporar. Exatamente. Então, nas crises, a gente, como ser humano, a gente vai se superando e vai criando alternativas. Então, a minha mensagem é de otimismo. Entendeu? A gente precisa ter otimismo nessa hora, de enxergar lá na frente o que podemos fazer para não ficar paralisado, que o pânico nos congela, nos paralisa. E a gente não vai ter reação. O que a gente pede agora é bom senso às autoridades. Bom senso, vamos verificar o que dá para fazer. E fazer, e não ficar na teoria, porque a coisa tem que chegar na ponta. Tem que chegar na ponta. A gente pode criar planos em Brasília, criando em qualquer lugar, mas ele tem que chegar no banco. Eu liguei para o banco hoje, liguei para o Banrisul. Banrisul, o que vocês têm nessa linha? Não temos nada, estamos aguardando. Então, é uma dificuldade da máquina toda chegar na ponta que ela precisa chegar. Então, isso que é um... Mas, Dalaco, isso é uma coisa interessante, assim, nós aqui, nós podíamos simplesmente ignorar tudo.
Graças a Deus, nós temos um pouco de gordura, nós não vamos morrer com isso. A gente vai conseguir superar essa crise muito melhor do que muita gente. Simplesmente eu podia chegar aqui e não falar absolutamente nada, ó, dane-se isso aí, né? Mas Ivan é muito. Mas não é justo com as pessoas, tia, não é justo com as pessoas que vivem ao nosso redor, tia. Eu também estou com um problema lá com a minha empregada lá, né? Ela é a única que está trabalhando numa família de 6 pessoas. E esses dias ela disse para minha esposa lá, pelo amor de Deus, não me demite. Se eu fosse fazer cálculos lá, a primeira coisa que a gente faz é demitir a empregada, né? Aliás, o Pondé disse uma vez, né, assim, os socialistas, quando apertam o cinto, a primeira coisa que fazem é demitir a empregada. Acabou os direitos deles. Né? Então, assim, a gente podia simplesmente dizer assim, olha, eu tenho um dinheiro lá guardado no banco, tá, vou passar 3 meses, tudo bem, não vamos... Mas não é isso, tia. A gente tem que ser solidário com as pessoas que estão sofrendo com isso. E tem muita gente sofrendo nessa hora com isso. Tem. Não é demagogia nenhuma a gente dizer isso aqui, ó. Não é rebeldia, a gente claro, não quer. Os aplicativos hoje, o pessoal dos aplicativos, Paulo Sérgio, caiu mais de 50%. Claro, mas muito mais. Muito mais de 50%. Mais. A última vez que eu tinha conversado era 50%, mas agora deve ter aumentado. Aplicativos, garçons, bom, garçom sumiu. Vai ser garçom aonde? A diarista, realmente, a faxineira, essas questões. Então é muito importante nesse intuito. É triste, olha, é muito triste. Você É triste, falando aqui, claro. me dá vontade de chorar aqui, sinceramente. Eu começo a ficar pequeno na mesa aqui, na cadeira. É triste ver essa gente sofrendo o que está sofrendo. E Paulo, não tem como sustentar os filhos, abre a geladeira, não tem nada, aí vão dizer que é demagogia. Que Exatamente, esse é o problema. O pior ainda... Então, tem gente que bem remunerado em casa, aplaudindo, defendendo... E criticando. Fica fácil. E nos criticando. Fica muito fácil. Ninguém... o confinamento. Eu falei uma verdade. Quando se usa o termo guerra, e estamos numa guerra contra a Covid, é importante salientar que nessa guerra nós temos que atacar várias frentes. Então, quando o governo federal se preocupa, sim, com a questão econômica, é porque ele sabe aonde vai ter o problema do desemprego. Nós já temos hoje, o Brasil já tinha uma conta pública altíssima. O Estado aqui estava quebrado, querendo se reerguer. Então, se nós nos voltarmos somente para o cunho, né, não, isolamento total, logicamente é o que a gente está falando, mas quem pode ficar isolado total por quanto tempo? Tem como. Não tem quanto tempo, doutor Ivan? A gente vai conseguir ficar isolado ali, aí tu vai pegando a poupança e vai ir no supermercado e comprando. Tá, mas e quem não tem poupança para comprar? Não, quem vai ficar vivendo de doação de cesta básica, é isso? Tem muita gente que faz um empréstimo para sobreviver um pouco no seu negócio, e depois vai fazer outro para pagar o empréstimo. Tem muita gente que está rolando assim. Eu quero que os senhores que estão assistindo a gente entrem na internet agora, Paulo Sérgio, e verifiquem os últimos casos de suicídio. Já temos no Rio Grande do Sul casos de suicídio. Que não vai estar divulgado. São aquelas coisas ocultas. As coisas ocultas. Eu tenho certeza que vai aumentar o alcoolismo. E até estou diminuindo meu vinho lá em casa, porque eu estava achando que estava de festa, né? Não, então assim, ó. Mas esses são dados que não vão aparecer, Cornazuco, e que nos preocupam muito. E quando eu vejo o prazer com que fique em casa, não saia de casa. Fique em casa, não saia de casa. Para tanta gente que recebe essa mensagem, cada palavra dessa é uma espadada. É enfiar uma lança no coração da pessoa que está querendo o trabalho, que precisa trabalhar, que tem que sustentar a sua família. Será que não percebe isso? Vamos arrumar a solução para botar as pessoas de novo. Teve uma senhora que disse, eu não quero ganhar de mão beijada do governo R$600. Claro. Eu quero trabalhar para ganhar o meu dinheiro. Me ajudem. Chegou ao ponto de, num estado aí, não quero citar, mas todo mundo sabe, de algemar uma mulher que foi trabalhar. É um absurdo. Mas isso E assim, a economia é feita... Eu estou vendo unanimidade aqui, porque sempre tem os defensores do trabalho. E essas vozes a favor do trabalho estão aumentando cada vez mais, cada dia mais. Eu, no início desses problemas todos, as medidas de restrição aí, eu andava na rua e não enxergava ninguém. Hoje tu anda ali na Cavalhada, por exemplo, está cheio de gente. O fim de semana foi inclusive o Hernani Paulo me falou, passou ali na orla do Guaíba cheio de gente. Quer dizer, as pessoas, não é nem desobediência civil, as pessoas não aguentam mais. Necessidade.
Ah, mas o mundo está assim, vocês estão indo contra as principais autoridades do mundo. Não. Pô, está todo mundo confinado e vocês aqui, Joãozinho, no passo certo, querem matar pessoas. Não está todo mundo confinado. Não, e isso é terrível. Essa espada na gente é muito pesada. Dizer que a gente tem que optar pela vida ou pela economia, isso é muito duro isso aí. Porque não podemos estar nesse dilema. Eu optando pela economia, eu estou optando pela vida. Exatamente. Como é que um empresário vai olhar o seu cenário, vai segurar emprego? Ele sabe que aquele emprego naquela casa é a única fonte de renda daquela pessoa. Tu acha que ele tem prazer em fazer isso? Mas como é que ele vai segurar aquilo? Poderiam ter feito o confinamento antes do carnaval, né? Que seria muito mais eficaz. E vamos olhar para frente, né? O que nós podemos fazer agora se não podemos abrir tudo? Talvez a gente entenda que não vai ser... Mas vamos pensar, de alguma maneira, em botar esse oxigênio para a sociedade toda. Santa Catarina já liberou, desculpe, doutor Ivan, esse final de semana já liberou algumas coisas, né? Que a gente viu ali, desde vários setores pequenos. Não quero que se copie o modelo de ninguém, mas vamos ter bom senso. Nós temos um risco aqui no sul do efeito rebote no inverno, né? Isso nos assusta muito. Quando abrir tudo, muita gente não vai estar imunizada, o vírus vai estar circulando ainda no nosso meio e as pessoas... Vou levar o meu tablet daqui, eu estou sem acesso aqui à internet. Por favor, quem encontrou um tablet, tragam aqui. Mas doutor Dall'Acqua e doutor Ivan, eu acredito mais uma vez que o bom senso e o equilíbrio é a palavra do momento. Ninguém está falando para nós voltarmos a ter os jogos de futebol. Claro. Ninguém está falando a participarmos de show. Ninguém está falando a, digamos assim, incentivarmos aglomerações. Não é isso. O que nós estamos falando é que haja um regime de trabalho diferenciado, que haja, por exemplo, nesse caso, um comércio, um pequeno comércio que possa abrir e atender um número menor, que aquela pessoa, mantendo, né, devidamente as medidas de profilaxia, possam ir trabalhar. Então, é como o doutor Ivan comentou, a gente não pode hoje achar que estar nesse ambiente aqui, a partir de agora todo mundo está contaminado. Não, nós mantivemos a distância, todo mundo já limpou suas mãos, já temos... A estrutura toda aqui foi desinfectada, claro. Tudo isso foi feito, as precauções foram tomadas. E vamos olhar outros exemplos, a gente só fica falando de Itália, Nova York e outras coisas. Esses são exemplo pra gente. Então, não sei, a gente fica desorientado nessa questão, tem que ter outros exemplos melhores, não é possível? Em pesquisa científica, é assim, ó, a gente pega, por exemplo, 3 amostras, ou 3 grupos de pessoas, né, mas a gente chama de amostra. Então, a gente compara uma fazendo um tipo de ação, outro tipo de ação e uma sem nada, para ver qual é o comportamento dessas coisas. Então, isso é uma coisa metodológica, a gente não pode comparar amostras diferentes para ter o mesmo resultado. Então, o que significa isso em termos práticos para as pessoas entenderem? Eu não posso pegar um grupo de pessoas de 20 anos e comparar com um grupo de 60 anos. Não dá certo, isso não é ciência. Eu tenho que pegar um de 20 anos que faz que tem o mesmo estilo de vida com outro grupo de 20 anos que tem o mesmo estilo de vida. Então, eu não posso comparar a Itália com o Brasil, porque tem temperatura diferente, vida média diferente, eles se aposentam muito mais tarde do que o Brasil, então tem muito mais gente mais velha do que no Brasil trabalhando lá, né? Não dá para fazer essas comparações, tanto que eu acho, ao menos foi uma observação minha, nos últimos dias o pessoal está parando de comparar com a Itália, porque eu acho que se deu conta que não pode. Tá demais a intoxicação. Essa é uma das recomendações que a gente dá para a nossa equipe. É um caso à parte que é particular deles. A Espanha é um caso à parte que é particular deles. Nós temos uma temperatura média agora diferente da dos Estados Unidos. Então isso pode ser uma influência na agressividade ou não do vírus. A gente não pode fazer essa comparação lá. As pessoas estão ficando doentes de pensar em ficar doente. O número de pessoas por quilômetro quadrado na Itália é diferente do número de pessoas por quilômetro quadrado no Brasil. Eles vivem muito mais próximos lá do que a gente. Então, não dá para fazer essas comparações Itália-Brasil. É importante isso. Se é por isso, então vamos fazer uma comparação com a Suécia, que não fez confinamento, fez um distanciamento. Lá não fechou restaurante, não fechou bar, não fechou o comércio, né? Eles fizeram ações preventivas, fizeram distanciamento.
tem fronteira com a Dinamarca, que fez um confinamento, e a Dinamarca teve mais casos que a Suécia. E doutor Ivan, também quero salientar que nessa ideia de fique em casa, e eu respeito aqueles que estão na função, que têm os dados específicos, no caso de Porto Alegre, prefeito, outras cidades como estão tendo mais casos, que é o caso de Bagé, é um outro exemplo. Agora vamos avaliar também a questão da suspensão de IPVA, vamos avaliar a questão da suspensão da cobrança dos pedágios para os caminhoneiros, a empresa EGR aqui do Rio Grande do Sul, vamos avaliar a questão da redução do ICMS. Então vamos dar condições para essas pessoas também que estão perdendo o seu recurso, de terem uma sobrevida, de terem uma capacidade logística e financeira. Tivemos um brutal aumento de IPTU em Porto Alegre. E ver agora a iniciativa da autoridade. Então nós vamos agora ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada, e Casa Valduga. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Olha, vou colocar alguns telespectadores, que eu estava sem tablet, agora veio aqui, eu estou conseguindo ao menos é que não para de chegar. Olha aqui, ó. Eu só acompanho aqui o deputado, ó. Olha aí, que loucura isso aqui, ó. Não para de entrar, não tem paz. Mas vamos ver aqui, em seguida vai estabilizar. Isso é bom. Então, rapidinho, para a gente dar um pouco mais de atenção, seu ponto final, doutor Ivan Pacheco. O meu ponto final, assim, a minha continência hoje já vai para a equipe do Brasil Paralelo. Tem feito algumas produções muito boas, e a semana passada eles lançaram no YouTube de graça uma trilogia que se chama Pátria Educadora, uma crítica ao sistema de educação no Brasil, que eu acho que vale a pena todo mundo assistir isso. A equipe do Brasil Paralelo está de parabéns para isso. Eu sou sócio deles, né, e eu acho que é um pessoal que vale a pena ter o nosso apoio. Hoje fui num restaurante perto de casa, pegaram uma marmita e saí de lá muito triste. O proprietário disse que terá que demitir a metade dos seus funcionários, pois não tem conseguido pagar seus fornecedores, assim por diante. Claro que chorei. O povo está acuado e com medo por causa da mídia terrorista. Nenhuma notícia boa. Cida, seu ponto final. Meu ponto final, minha melhor continência vai para o movimento Unidos pelo Rio Grande. Nós estamos fazendo aí, a princípio, a coleta de máscaras. Eu quero depois deixar o telefone aqui na tela, né, para doação de máscara, quem puder. 981813271, falar com Sandra. Tá aí no vídeo. Tá lá no vídeo, muito obrigado. E estou recebendo aqui um zap do meu amigo Eduardo Trindade, né, o presidente do CREMERS, que é um parceiro também do Unidos pelo Rio Grande, o próprio Paulo Sérgio, doutor Luquezzi, e falar que esta guerra deve ser vencida. Esse teatro de operação é amplo, então nós temos à frente na área da saúde, temos à frente na área da economia, que também é importante, temos na frente na área de segurança, e nós vamos vencer ela sim. Dilon Camilo, em quem acreditar? Uns dizem que ficar em casa é a solução, outros que tem que liberar para a economia andar, ou seja, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Dilon Camilo, não é isso, Dilon. Nós queremos equilíbrio, é liberar as pessoas com medidas preventivas, com máscara, com cuidados, com entrada por metro quadrado, no supermercado que estão abertos. Nós já temos experiências, é isso que nós queremos, é deixar as pessoas trabalhar com proteção, orientar as pessoas que tenham proteção, é isso que nós queremos. Paulo Sérgio, cadê o Nagelsmann para explicar o vídeo Eduardo de Cachoeiro do Sul? Qual é o vídeo do Walter Nagelsmann? Ele publicou um vídeo referente àquele funeral que tem lá em Gana, se eu não me engano, e o pessoal levou para um outro lado. Ele já se explicou sobre esse vídeo na rede social. Eu nem vi esse vídeo, ainda bem que eu não vi. Seu ponto final, meu caro presidente João Carlos Alacqua. Paulo e amigos, eu vou voltar àquelas 3 palavras iniciais, que é resiliência, comprometimento e empatia. Por quê? Porque resiliência, nós temos que ser resilientes nesse momento. É tão duro a situação que nós temos que achar força onde não temos. O comprometimento é o que nós estamos propondo aqui, que todo mundo se comprometa com as orientações e façamos a nossa parte. E a empatia exatamente é para quem está tomando as medidas, tem essa empatia de enxergar como um todo, tem muita gente sofrendo e não tem essa imunidade de poder ficar em casa por um período ilimitado, ou seja, entendemos a dificuldade, passamos por tudo isso, mas temos que olhar para frente para poder sair dessa situação melhor do que estamos. Deputado Zucco, agora queremos saber qual é o lucro dos empresários. Está na hora do povo exigir, diante de tanta choradeira,
Então tá lá, eu não estou preocupado com o grande empresário, eu estou preocupado com os empregos, eu estou preocupado com o autônomo, eu estou preocupado com aquela pessoa que abre a sua geladeira, não tem alimento para dar para os filhos. Aí ele vai adiante, eu acho que o Zucco da mesma forma. Se ficar em casa é menos pior que ele trabalhar, e chegar em casa e contaminar a mãe e os filhos é bom, mas o senhor Zucco, a sua receita que o trabalhador já está fazendo, dar receita para quem tem condições é fácil, quero ver lá nas vilas, me poupe, mas é isso que eu estou falando, daí. É justamente isso. É justamente isso, daí não entendeu nada. Vamos começar o programa de novo. É o que eu disse, a gente podia simplesmente ignorar. A gente podia simplesmente ignorar o problema. Vamos abraçar, politicamente, vamos ficar no politicamente correto. Exato. Pronto. Odair, Todo mundo em casa, a gente está falando exatamente o que o senhor falou, Odair. A intenção é essa. É valorizar o trabalho daquele que precisa botar a comida na boca dos filhos. Dilon Camilo, diga ao presidente do Sulpetro que faça uma campanha para o governo tirar esse roubo dos ICMs dos combustíveis. O Dilon Camilo. O Danilo Martins, perdão. O pleito já é feito constantemente. No inverno vai ser bem pior. Estamos com vontade de morar no sítio. Estou com vontade de morar no sítio da minha filha. Porém, e os mais pobres? Um grande abraço para vocês, Luci Maria. José de Guaíba. Vamos colocar as marcas e trabalhar, abrir as lojas, os comércios. O José de Guaíba está dizendo. A maioria está nessa linha. O César, Paulo Sérgio, boa noite. Estou dentro de casa, não saio para a rua para fazer lá. Tenho medo de ser multado. O que faço? Ele está com medo de ser multado. Não pode ser que a multa não porque tem em Porto Alegre, não sei como é que ficou aquela questão da multa, né? Não, o Ministério Público não deixou o Marquesão fazer. É que esse excesso que a gente fala. Isso é o que eu chamo de... E existe um livro com esse título, mas é bem apropriado, Democracia Totalitária. Nós vivemos isso. Olá, Paulo Sérgio. Hoje o prefeito de Caxias liberou para trabalhar os funcionários públicos com escala de 25%. Já é um começo. Libere os autônomos e prestadores de serviços devidamente prevenidos. Fiquem em casa somente grupos de risco. Jairo Barbosa, de Caxias do Sul. Tem pessoas que estão entendendo, né, o que nós queremos. Paulo Sérgio, ótimos convidados. É só tirar a Globo que as coisas mudam. Não é só a Globo. Uma das sugestões seria cortar toda a verba de gabinete, verbas para que não seja... Para que não seja o salário dos parlamentares eleitos. Não poderia dar um centavo além do salário. Quantos assessores tem o Coronel Zucco? Tem pelo interior do Estado, fora do gabinete. Essas verbas que precisam acabar e não demitir a empregada. Mas ninguém quer demitir a empregada. Todo mundo está dizendo aqui não quer demitir empregado, secretária, nada. É importante falar uma ação do presidente Nani Polo, da Assembleia. Agradeço o questionamento. Foram levantados mais de 88 milhões por parte da Assembleia. Ela cortou, inclusive, isso que a nossa ouvinte comentou. E é importante, Paulo Sérgio, até nesse encerramento, passar essa visão. O exemplo de Caxias. Caxias deu uma ideia de 25%. Bom, ele tem os seus dados, viu os seus problemas, analisou. É isso que a gente pede. Equilíbrio, que seja avaliado cada caso. Olha, aqui está o nosso Cláudio Ramos, aqui de Imbé, dando uma estatística aqui das mortes. Coronavírus, 21.247, gripe sazonal, 113 mil, malária, 228 mil, suicídios, não sei quando, e aí vai. No trânsito, 313 mil, AIDS, 390 mil, álcool, 581 mil e por aí vai. Tem coisas que matam muito mais, mas o que a gente quer fazer um comparativo é que as doenças infecciosas, né, de todas elas, o coronavírus, infelizmente, está matando, mas está matando menos. E nunca se prendeu as pessoas em casa. Com influenza, com dengue, nada. Pois é. Então, doutor Ivan, poderia explicar por que as vilas não estão infectadas? Se não, por quê, o Júlio Dias? Porque nós não temos ainda... Esses números de confirmações, eles são muito errôneos ainda. Primeiro que nós não temos teste para todo mundo. Provavelmente muitas pessoas já estão contaminadas lá. Mas como dizem os especialistas, e eu disse antes, a maioria das pessoas e a grande maioria das pessoas vão ter sintomas e não vão desenvolver a forma grave. Então é provável que nas vilas muita gente já esteja contaminada, inclusive com sintomas leves, mas só não foram feitos testes ainda para confirmar. E esses testes
principalmente esses testes rápidos, têm alguma margem de erro, né? Tanto que se repete 1 ou 2 vezes o teste para confirmar mesmo. E eu gostaria, particularmente, que eu fui ver no site da Secretaria da Saúde, que nas confirmações de morte aqui no Rio Grande do Sul, que são 8, e inclusive nos casos todos que nós temos aqui, que tivesse na estatística lá do site da Secretaria da Saúde, se as pessoas contaminadas e que morreram ou que estão em UTIs, etc., quais são as comorbidades que essas pessoas têm, porque eles não dão essa coisa. Aliás, no mundo todo não se diz, né? Só se diz, olha, morreram tantas pessoas, morreram 70 mil, mas eu gostaria de saber... As doenças pré-existentes? As doenças pré-existentes. Sim, sim. Que é para mostrar para as pessoas que elas não precisam ficar apavoradas, histéricas. Ô, doutor Ivan, por que não se discute a letalidade desse ou daquele vírus, as medidas e esse colapso mundial está em voga somente porque não se pode superlotar o sistema de saúde? Quero ver se os defensores do afrouxamento chegarem numa UTI, e terem de esperar o leito numa fila de 100, 200 pessoas. Isso é o que a gente está discutindo, inclusive outro dia que eu vim aqui com dados. Né? A gente discute a letalidade. O coronavírus não é mais letal do que o influenza. Né? Então, por isso que eu digo, eu acho que muita gente pegou carona no coronavírus com outros propósitos. Porque não se fez tanto alarde quando nós tivemos a SARS, a MERS. Ninguém ficou preso em casa. E morreram mais pessoas. Isso a gente discute. Eu também estou pagando faxineira, professor de pilates, sem poder usufruir dos serviços, para ajudá-las a manter-se vivas. Parabéns pelos ótimos debatedores, Nilva Porto de Gravataí. Boa noite, Paulo Sérgio e amigos. Tem razão para fechar as praias, etc. Tem dinheiro para levar água potável e fazer o saneamento básico, esgoto nos bairros mais vulneráveis? Não tem dinheiro. Abração aos convidados. Está aqui, quem é que manda aqui? Deixa eu ver. É a Elaine Machado. Boa noite, Paulo Sérgio. O coronavírus é uma realidade incontestável, porém, na minha humilde opinião, este problema, infelizmente, para nós brasileiros, está altamente politizado. Esse talvez seja o maior vírus do momento. Jorge Delmar, de Viamão. Exemplo agora que a gente viu lá em Brasília, né? O presidente Rodrigo Maia, quando o Partido Novo fez ali um destaque em relação àquela PEC que era do orçamento de guerra contra o combate. Não votaram. Nem votaram. Não votaram. Agora, rapidamente, cai ou não cai o ministro Mandetta? Não sei. Não quero arriscar. Eu acho que o presidente Bolsonaro colocou pessoas técnicas, competentes, e se ele achar que nesse momento precisa mexer na equipe, ele é o presidente da República, eleito democraticamente. Acredito que o ministro Mandetta está fazendo um bom trabalho e eu torço para que a equipe continue, mas apoio qualquer decisão do governo federal. Eu também volto ao nosso bom senso, ou seja, se for interessante, se for mais produtivo, troca, que ele assuma a responsabilidade. Se não for, que se mantenha e se componha lá. Ele tem uma equipe técnica maravilhosa em várias áreas e é isso que nós temos que buscar, a união e menos divisão nesse momento, eu acho, no nosso país. Eu entendi que o isolamento era para que ninguém fique doente, muito doente, na mesma hora, criando o caos do sistema público e privado. Acredito que já poderia afrouxar devagar este isolamento. Kleber Pavão, lá de Montenegro. E por aí vai. Boa noite, Paulo Sérgio Bancada. Eu adoraria caminhar no Parcão diariamente, mas tenho medo não do vírus, e sim das pessoas raivosas, agredindo gratuitamente aos outros, fora os megafones constrangendo quem quer cuidar de sua saúde, pegar vitamina D, adquirir anticorpos sem ter contato direto com ninguém. Quando vão entender que 90% terá o vírus, mas cada organismo responde diferente, como em todas as doenças. Paula Sérgio, Lopes, do bairro Auxiliador. É importante salientar para quem está nos assistindo, ninguém está falando para não ter o isolamento. Doutor, tem que falar... distanciamento. Nós temos que falar de novo. Cada caso é um caso. Então, se Porto Alegre chegar no momento que a gente tenha que realmente ficar 100% isolado, que a gente fique. Agora, é um isolamento não é nem vertical, é um isolamento responsável. É um isolamento que seja levado em consideração os números, os dados. Então, é importante falar isso, Paulo Sérgio, para que não fique essa questão. Não, mas eles querem liberar total. Não é isso. Hoje, Paraisópolis e São Paulo, com todo o comércio aberto, quando a pandemia passar e os governadores e prefeitos
sem receitas, não poder pagar os salários, vão culpar o presidente pela crise. Marcelo Portes. Nós, em relação ao que o deputado Zucco falou, tem muita gente que queria ser um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Nós temos no Brasil hoje, os dados que eu peguei aqui, 11 mil casos positivos, 11.721, com 516 mortes. Teve gente no início da epidemia aqui no Brasil que disse que nós íamos ter 1 milhão, mais de 1 milhão de mortes, 1,5 milhão de mortes, e já refez os cálculos, né? Ivan, obrigado. Estamos encerrando o Pampa Debates. 655 WhatsApps até o presente momento. Obrigado, doutor Ivan Pacheco. Obrigado, deputado. Obrigado Zucco. a vocês. Obrigado, presidente do Supetro, meu amigo João Carlos da Loca. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Vem aí o Jornal da Pampa, o comentário da Alvinegra Vera Armando. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Use o app para gerenciar sua conta.